Com as informações, porque o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre essa nova lei de improbidade administrativa. Como a Luciana mencionou, esses ministros vão analisar se essa lei que foi sancionada em 2021 pode interferir em processos anteriores. Vamos retomar o contato com a Luciana Verdolim, que vai fazer um resumo dessa notícia, dessa informação. Alguns ministros chegaram a votar, mas muitos deverão apreciar essa matéria ainda hoje, não é mesmo, Verdolim? Ainda faltam 9 ministros para votar, Daniel. Por isso, a expectativa é de uma sessão bastante longa e dificilmente deve terminar hoje. O relator da matéria é o ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que as novas regras, elas podem beneficiar aqueles processos, né? Seja políticos, seja funcionários públicos envolvidos aí na administração pública, que o processo ainda não tenha encerrado. Aí tudo bem, essa nova lei, essa nova regra definida por deputados e senadores pode ser observada. A nova regra torna mais difícil, mais complicado você caracterizar a improbidade administrativa, porque é preciso comprovar que a pessoa teve a intenção de gerar prejuízo aos cofres públicos. Já o ministro Nunes Marques, o ministro André Mendonça, ele avalia o seguinte, que essa lei só deve beneficiar todo mundo, não só os processos que estão abertos, deve beneficiar pessoas já condenadas a partir do momento em que elas fizerem um recurso ao Supremo Tribunal Federal. A questão é bastante polêmica, muitos políticos estavam esperando essa decisão do Supremo Tribunal Federal para definir a questão em torno, inclusive, de candidaturas no final do ano. O próximo ministro a votar é o ministro Nunes Marques, começa a votar do mais recente para o mais antigo, que tomou posse no tribunal. Por isso, depois de André Mendonça, o ministro Nunes Marques vai colocar o voto dele. Todos os outros ministros também precisam se posicionar nessa questão que é bastante polêmica. A nova legislação, ela recebe muitas críticas de que os deputados e senadores do Congresso Nacional teria dificultado ao máximo a condenação pela improbidade administrativa. O caso que está sendo analisado não é nem de um político, é de uma ex-servidora, uma procuradora do INSS, que foi condenada por uma suposta omissão e negligência na condução de ações contra o Instituto Nacional de Serviço Social. Por conta disso, ela foi condenada e agora ela está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal pedindo que a condenação seja revista exatamente com base nessas novas regras, porque, segundo a defesa, ela não teve a intenção, pode ter sido negligente, mas não teve a intenção de lesar, de trazer prejuízos à União. Pois é, tema importante que será apreciado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente segue em contato com a Luciana Verdolim aqui na programação. A gente continua repercutindo essa votação e apreciação dos ministros do Supremo Tribunal Federal com a analista do Grupo Jovem Pan, Fabiana Barroso, a quem eu agradeço demais pela participação aqui no Headline News. Fabiana, seja muito bem-vinda. E eu já emendo a minha questão. Qual é a sua avaliação dessa apreciação por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação a essa nova lei de improbidade administrativa? Como bem disse a Luciana Verdolim, 2 ministros já proferiram seus votos, faltam 9 ainda irão votar. A previsão é que essa votação, essa apreciação não termine hoje, mas eu gostaria da sua avaliação. Parece que essa questão que envolve a retroatividade da lei deve ser o ponto crucial. Você faz algum prognóstico? Boa tarde, Daniel, boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos da audiência da Jovem Pan. Realmente essa lei, como disse a nossa repórter, essa legislação que passou é muito polêmica e eu vou ter que dizer, Daniel, que eu acompanhei o voto do ministro relator Alexandre de Moraes e concordo com ele, tá? É muito complicado você verificar o dolo nesse tipo de atividade, improbidade administrativa, e também a repórter aí nos trouxe a boa informação de que o caso analisado não se trata de um político, mas é óbvio que isso vai afetar os políticos de uma forma geral. Então, acho que se eu pudesse fazer um prognóstico, penso eu que a maioria dos ministros deve votar para que a lei não possa retroagir,
porque realmente nós estaríamos aí passando um recibo, né, para a impunidade no Brasil, e isso acho que não é um objetivo das cortes aí. Então é uma visão acertada e lamento demais essa legislação em vigor no Brasil.